E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para fazer esse pós-jogo, né, conversar um pouquinho sobre Sport 2, São Paulo 2, um jogo em que no fim das contas dava a impressão de que a gente ia sair com a derrota, do nada o São Paulo toma totalmente as ações e vai muito bem, e teve a chance de sair com a vitória. No fim das contas eu saí com uma sensação ruim de não ter feito a vitória, principalmente naquele lance do Tapia. Mas vamos com calma, né? Vamos analisar o jogo do começo ao fim. Vamos analisar desde a escalação, desde quem que o Crespo colocou, estratégias, porque eu acho que isso é muito relevante. Eu falei aqui anteriormente, né, num vídeo que eu postei, em que o São Paulo realmente ele precisava poupar os jogadores contra o Sport. Não dá pra mim, com o time titular, correr isso de alguém lesionar e simplesmente terça-feira entrar com um time que, de repente, com um ou outro que não é titular, pra, né... Ah, não, vamos entrar com um ou outro que não é titular aqui porque um machucou num jogo contra o Sport, que era o Lanterna do Brasileiro. Pô, isso não existe. A gente tinha que poupar. Poupamos. Então, pra mim, decisão correta do Crespo. Pra quem fala que o Rafael foi poupado, eu não acho que, honestamente, ele foi poupado, tá? Eu acho que era um fato que o Yang precisa ser testado. Testado, tá? Então, o que significa o Yang ser testado? Ele precisa jogar um jogo inteiro. Ele precisa colocar o Yang pra jogar. Assim como, às vezes, colocava o Jandrei pra jogar. Eu não acho que o Rafael tá cansado e ele não conseguiria jogar. Eu acho, honestamente, que a gente não sabe qual é o potencial do nosso reserva, que é o Yang, e, simplesmente, ele precisava ser testado. Coloca ele em campo pra ver o que acontece. Então, eu acho que é por isso que o Rafael não jogou. Haja visto isso, Yang entrou. A gente começa com Yang, Patrick e Mike. A gente não entra com 3 zagueiros. Eu acho que isso é um potencial problema, principalmente em questão de acerto. Eu acho que o Alan Franco e o Sabino, que entraram jogando, bateram um pouquinho de cabeça. O Mike não estava 100% confortável, porque o Mike é um jogador que ataca muito melhor do que defende. Então, eu acho que poderia ter entrado com o Negruti para fazer esse terceiro zagueiro, ou até mesmo com o Igão, com o Isaac, enfim, com mais alguém. Eu até pouparia o Alan Franco, sendo muito honesto, eu também pouparia o Alan Franco, colocaria Negruti e Isaac, ou Igão e Isaac, enfim. Eu iria com 3 zagueiros, para continuar da maneira como o São Paulo vem treinando. E o grande ponto é que o Crespo decidiu ir com 2, mas tá tudo bem. Eu acho que faz sentido, né, pra gente ter poucos zagueiros inteira, com a zaga inteira reserva, poderia ser um problema. E também eu acho que ele foi com 2 zagueiros, porque os 2 volantes que a gente tem reserva, que é o Luan e o Pablo Maia, tem mais ímpeto defensivo. Então, por isso que eu acho que foi a ideia da gente começar com 2 zagueiros e não 3. Rodriguinho começou jogando um pouco mais centralizado, enquanto que o Ferreirinha começou lá pela esquerda, o Tapia pela direita e o Dineno pelo meio. Essa foi a escalação. Confesso que eu acho que precisava testar Tapia e Dineno. Os caras precisavam jogar, pô. Precisa ver qual que é desses caras. E a verdade é que a gente viu que, porra, Tapia e Dineno não tem condição pra jogar bola por um jogo, né? É claro que acho que eles precisam ter mais chance, mas assim, todas as bolas, pô, logo no começo do jogo o Dineno teve uma chance que ele sai na cara do gol e chuta a bola totalmente torto pra lateral, pô. Chuta na direção do gol, pelo menos. Se o goleiro fizer a defesa, beleza, sabe? Mas ele poderia ter conduzido mais, entrado dentro da área, enfim. O Dineno quase não tocou na bola. O Dineno, pra mim, foi muito, muito, muito mal. Não sei se ele ainda não tá bem fisicamente, não sei o que aconteceu, mas o Dineno, nossa, muito abaixo. O Tapia ainda tentou, mas o Tapia, tecnicamente, ele não é bom. Isso dá pra ver num passe mais refinado que ele poderia ter dado, numa tentativa melhor de fazer um cruzamento, numa tentativa melhor de finalização. O Tapia, ele não pareceu ser bom tecnicamente mesmo. E isso já é o terceiro, quarto jogo do Tapia, então já dá pra falar um pouco mais. E eu acho que o São Paulo, assim, teve essa escalação, começa o jogo. O Yang tem uma falha grotesca, uma falha que não pode acontecer. É bizarro um jogador profissional fazer isso, mas é o primeiro jogo do moleque. Eu não vou crucificar o moleque por um erro. Um erro. Ele teve um erro no jogo, na minha concepção. Ele não errou em outras oportunidades, ele não falhou no outro gol, mas ele teve um erro, que ele toca a bola no pé do Lucas Lima, o Lucas Lima faz o gol e ele ainda tem azar no gol, porque eu acho que ele fecha ali, né, o triângulo, fecha a base, só que ele demora um pouquinho pra fechar o joelho, e é só é questão de milésimos de segundo ali, a bola não teria passado, ele teria feito a defesa. Então, sei lá, mano, acho que é algo que só acontece, infelizmente aconteceu. É óbvio que eu gostaria que não tivesse acontecido, é uma falha, é um erro dele, mas acho que não dá pra crucificar o moleque, acho que, pô, em uma outra oportunidade tem que testar ele de novo, porque assim, o problema dele que ele errou hoje foi com o pé. Se a bola vem fraquinha na direção do gol e ele toma um frango, pra mim teria sido muito, muito pior. Coisa que não aconteceu. Foram poucas bolas na direção do gol, isso é verdade, mas as bolas que foram na direção do gol, principalmente em cruzamento, quando a bola vinha um pouco mais alta, ele é muito alto, ele conseguiu encaixar as bolas. Então eu acho que assim, falha clara, ele podia não ter feito isso, mas é a vida. Eu acho que faz parte do jogador profissional de futebol falhar uma vez ou outra. O problema é quando falha sempre. E na minha concepção ainda não deu pra ver se o Yang é um goleiro ou não confiável. A gente vai precisar ver ele mais vezes em campo. Mas é isso.
Fora isso, né? Eu acho que o São Paulo tentou jogar, mas as jogadas estavam sempre parando em Tapia e de Neno. Sempre parando, principalmente no Tapia. O Tapia não estava acertando muita coisa. O Mike teve muita dificuldade em jogar nesse tema com 2 zagueiros. Eu acho que o Mike é um lateral que joga melhor em 3 zagueiros. Eu acho que o nosso meio-campo, Luan e Pablo Maia, tem pouco ímpeto ofensivo, então isso acabou prejudicando também, sobrecarregando Rodriguinho e Ferreirinha, que eram os únicos 2 funcionais. E a gente vai pro intervalo. Teve uma chance boa, né, com o Pablo Maia, onde ele dá de esquerda e a bola vai no travessão, porém, a gente acaba não fazendo gol. No primeiro tempo saiu 1-0 pros caras. E eu tinha certeza que o Lucas ia entrar no intervalo, porque eu, assim, chuto muito fortemente que o Lucas vai ser titular no jogo terça-feira. Muito fortemente. O Lucas deve ter entrado pra ganhar mais minutagem e ser titular terça-feira. Mesmo que ele não aguente o jogo todo, ele vai aguentar ali uns 70 minutos, então você bota ele pra jogar 70 minutos e substituir depois. Pensando nisso, eu acho que o Lucas entrou no lugar do Rodriguinho, porque eu acho que o Rodriguinho vai ser titular. Porque o Rodriguinho vinha muito bem, ele vinha fazendo uma excelente partida. Não faz sentido o Crespo tirar ele se não tiver pensando em poupar ele pra terça-feira. Só tirar o Rodriguinho por tirar não fez sentido nenhum. Se o Rodriguinho não começar de titular, eu acho que cabe criticar o Crespo. Agora você foi pensando, pô, Rodriguinho, você vai jogar os primeiros 45, o Lucas vai jogar os outros 45 pra vocês dois jogarem como titulares na terça-feira. Se essa foi a conversa, se essa é a ideia, Crespo, pra mim, executou a ideia de maneira perfeita, mesmo a gente estando com o resultado atrás, porque, mano, o jogo é terça-feira, tá ligado? O jogo não é hoje. Se perdesse hoje, tava de boas ainda assim. É vida que segue. E ao tirar o Rodriguinho, eu acho que o Lucas vai bem ali, mas ainda ficou com o Tapia e Dineno em campo. E Tapia e Dineno em campo tava, sabe, se arrastando ali. O Dineno, principalmente, ele não participou. O André Silva, você pode criticar ele por perder gol, por errar passe, mas você percebe que ele participa do jogo. O Dineno não tocou na bola, pô. Praticamente não tocou na bola e a única chance que ele tocou, ele entrou nem entrou na área, chutou de fora da área, cruzado, feio pra cacete. Então, assim, eu acho muito forte que a gente poderia ter tirado ou o Tapia ou o Dineno antes, de repente tirado o Dineno e colocado o Tapia pra fazer esse falso 9, mas enfim, não foi isso que foi feito. O São Paulo, logo no começo do segundo tempo, toma um outro gol, na minha concepção, numa desatenção de Sabino e Alan Franco. O Alan Franco tá ali marcando o cara, então pra mim a falha é maior do Alan Franco por estar nesse 1 contra 1, mas o cara ganha a frente do Alan Franco e o Sabino salta ali, sei lá, 2 unhas, né? O Sabino salta muito pouco também pra tirar essa bola, gol dos caras de cabeça, 2-0. E ali meio que todo mundo tava em live, né? Todo mundo já falando, pô, aqui perdemos, não sei o quê, pô, perdemos a oportunidade, blá, 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 enfim. E o Crespo, na minha concepção, é corajoso, coloca o time, tenta colocar o time um pouco mais pra frente. Ele tira o Ferreirinha, que na minha concepção também é errado. Ele deveria ter tirado o Tapia, mas eu também acho que ele tirou o Ferreirinha pra poupar pra terça-feira. É minha única ideia, assim. Talvez o Ferreirinha não comece jogando, mas por conta do Lucas não aguentar o jogo inteiro, muito provavelmente o Ferreirinha vai ser uma opção importante. Então, por conta de desgaste, eu acho que por isso que ele acabou optando, tirando o Ferreirinha. Mas a verdade é que tirou o Ferreirinha e o Tapia seguiu no jogo, apesar de ter tirado o Dineno, né? Acho que o Dineno precisava sair. E o Henrique Carmen entrou bem pra um cacete. Que moleque bom, mano. Que é isso? O Henrique Carmen é muito bom. Tipo, beleza, a gente vendeu o Lucas Ferreira, talvez não nos melhores valores, mas o Henrique Carmen talvez seja melhor, tá? Porra, ele entrou e mudou completamente a cara do São Paulo. O moleque, simplesmente de 17 anos, ele tem uma multa altíssima, né? 400 milhões, se eu não me engano, de reais. E simplesmente o Henrique Carmen entrou mudando o jogo, colocando fogueira, chamando a bola pra si, teve um bom chute, ele criou várias oportunidades, foi coroado com uma assistência, seja ela de escanteio, né? Sim, foi de escanteio, mas todos os escanteios dele muito bem batido, né? Acho que com muito veneno. E, enfim, a gente acabou fazendo um gol gol achado de bola parada ali com o Lucas, mas a gente tava pressionando. Eu achei, inclusive, nosso gol poderia ter saído antes. O Luan teve uma chance, o André Silva teve outra chance, o próprio Henrique chutou uma bola boa de longe, o goleiro fez a defesa, e nosso gol acaba saindo 2-1, e tava ali com, enfim, nem 20 minutos do segundo tempo, então dava tempo de buscar o empate. E o São Paulo, no fim das contas, né, acaba tomando mais parte das ações, praticamente tudo que a gente cria lá pela direita com o Henrique Carmen, nossa, colocou a bola embaixo do braço, pra mim foi o craque do jogo, tá? Beleza que o Mike ganhou, mas pra mim foi o craque do jogo. E numa outra bola ali, nossa, Bobadilha do céu. E Bobadilha também entrou bem, tá? Consertou ali o meio campo e deu a mobilidade que a gente precisava. Bobadilha ali no meio campo, acha uma bola pro Tapia, que assim, nem o Tapia tava acreditando que a bola ia pra ele, tanto é que ele arranca muito tempo depois, ele tenta cruzar, a bola bate no zagueiro, bate na trave, volta no outro zagueiro, a bola quase entra, tiram dali e o Mike chega batendo de lá de trás e faz o gol, o primeiro gol dele como profissional, o primeiro gol dele na carreira aí como profissional. Então, pô, muito bacana o Mike fazendo gol, apesar de eu achar que hoje ele fez uma partida brilhante. Fez uma partida assim, ok, assim, mas ele sofreu um pouquinho nesse sistema 4-4-2. Mas a gente acha o 2-2 e pra mim esse placar já tava fenomenal. A gente achou um gol ali que, pô, perfeito, massa demais.
Só que esse 2-2 ainda consegue, né? O Sport é tão limitado, e pra mim já tá rebaixado, desculpa aos torcedores do Sport, mas pra mim já tá rebaixado. E ainda tem uma bola que a bola quica e acaba sobrando pro Tapia, ele tira o goleiro da jogada e consegue chutar em cima do marcador, cara. O Lucas tava logo atrás dele, era só ele rolar a bola, que o Lucas faria o gol, ou ele só se ajeitar melhor o corpo e bater forte, meia altura pra cima pra bola entrar. Enfim, eu tava perto desse gol que a gente podia ter saído da Ilha do Retiro com 3 pontos, que seria completamente maluco, né? No fim das contas, a gente sai com 1 ponto, e sai com 1 ponto com um gosto muito mais de vitória do que o Sport. O Sport sai com um gosto totalmente derrotado por estar ganhando de 2-0 e tomar o empate. Enquanto que o São Paulo, eu particularmente até, a gente sente um gostinho amargo ali, porque poderia ter saído com a vitória. Mas enfim, não saiu, saiu com o empate de todo... Por tudo que foi o jogo, por ter saído perdendo de 2-0, por estar com todos os reservas, o empate é bom, empate fora de casa. O que não era bom era o empate dentro de casa, né? Que a gente acabou empatando com o Sport dentro de casa. Mas aí a gente segue com essa linha invicta aí, estamos invicto ainda um tempinho no Brasileiro. A gente tá aí, né, numa sequência dos últimos 7 jogos sem perder, com 2 empates, 5 vitórias. Então tá bom, vamos nos mantendo na parte de cima da tabela. E o jogo de verdade, mano, é terça-feira. Terça-feira a gente precisa da vitória, a gente precisa de tudo. A gente precisa entrar com força máxima, a gente precisava que nenhum atleta se machucasse. Felizmente a gente tá com todo mundo saudável. Vamos ver só o Alan Franco, né, que foi substituído, mas eu acho que não era nada demais ali, foi só um incômodo. Mas é isso, eu acho que, pô, placar por placar, hoje foi bom, o jogo deu a chance pra gente sair com a vitória, mas também era um jogo que a gente poderia ter saído com a derrota facilmente, acabamos saindo com esse empate. E você, o que achou? Não esquece de deixar aí nos comentários, não esquece de me seguir, não esquece de se inscrever aí no canal que me ajuda muito, dá aquele like, por gentileza, que ajuda demais. E nada disso é pago, né? Então deixa o inscrever-se aí, me ajuda a bater a meta de 500 inscritos, que tá quase chegando, deixa aquele like. E terça-feira o bagulho vai ficar louco, vou estar lá no Morumbi, vou abrir live lá no TikTok diretamente do Morumbi. Então quem quiser acompanhar e ver como é que vai estar lá o jogo antes, né? Vou fazer o pré-jogo e o pós-jogo, então pré-jogo vou mostrar como é que vai estar a recepção, como é que vai estar toda a torcida. Então não esquece de se inscrever e dar essa moral. Tamo junto demais e vamos São Paulo!